Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos rapidinho para uma palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13, que fala assim: Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todos os tipos, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e o expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão, a fim de servir de aviso para os outros reis. Gente, aqui é a queda do rei de Tiro, tá? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se perceberam que o rei de Tiro, ele tinha tudo para ele tinha tudo em volta dele, ele tinha todas as acessibilidades facilitadas para ele. Porém, o orgulho, a ganância, a soberba, a altivez o corromperam, ok? E ele veio a se tornar uma pessoa ruim, porque ele achou que pelo fato dele ter acesso e a facilidade a essas pedras preciosas e tudo o que de bom que Deus tinha para a vida dele, ele achou no direito de achar que ele poderia tudo e que nada ia acontecer com ele. Entende? Como é que a gente traz isso para a nossa vida? Hoje muitas pessoas pensam dessa forma. Hoje muitas pessoas agem dessa forma com outras pessoas. Pelo fato de acharem que tem dinheiro, pelo fato de acharem que tem poder, pelo fato de acharem que tem um nível social maior, pelo fato de acharem que podem todas as coisas. E também tem aquelas pessoas que nem nível social maior tem, mas se acha tanto quanto no direito de maltratar o outro, entende? Por achar que aquele pouco que ela tem pode vir a pisar em cima de outras pessoas. Gente, Deus abomina pessoas assim. Entende? O que é abominar? Abominar seria um modo de dizer que ele não compactua com isso. Abominar seria um modo de falar que ele fica triste com isso. Entende? Que ele não fica feliz em você ser uma pessoa dessa forma. Uma pessoa que, ao invés de estender a mão, é uma pessoa que recolhe a mão e é uma pessoa que ainda faz o mal para o outro. Entende? Existe maldade no seu coração. Deus tem o poder de curar isso. Basta apenas você permitir querer ser curado. Basta apenas você querer mudar. O que a gente precisa entender disso aqui? O que ele quer que a gente entenda disso aqui? É Deus que nos capacita para ter as coisas, é Deus que nos instrui para poder termos o que temos hoje, tá? Então, tudo que você construiu na sua vida, foi Deus que capacitou você. Entende? Ele capacitou você, ele te deu capacidade, ele te deu capacidade para isso. E ele permitiu você fazer do seu jeito, pelo seu livre-arbítrio, na sua vida. Só que toda semente, gente, que a gente lança, toda semente que a gente planta, toda decisão que a gente toma, toda atitude que a gente tem, existe uma consequência. Existe a colheita, a plantação. Toda semente que é lançada, uma hora aquela semente ela vai germinar, ela vai criar raiz, ela vai desenvolver, ela vai virar uma árvore, vai dar um fruto. Correto? E esse fruto pode ser amargo ou esse fruto pode ser doce. Tudo depende da semente. Isso também é para quando... Vamos trazer isso para nossa realidade aqui. Quando eu falo semente, se você está comendo uma fruta hoje, tá?
e essa fruta, ela não tá muito boa, ela está aguada, ela está um pouco mais amarga, ela não tá tão doce, o que a gente faz? A gente joga essa semente fora, porque os frutos dessa semente, a consequência dela vão ser frutos amargos, vão ser frutos mais aguados, vão ser frutos que não são doces. Quando a gente quer plantar uma semente para poder vir gerar uma árvore, para poder vir ter frutos daquela árvore, a gente geralmente pega as melhores sementes de frutos doces para plantar, para a gente poder comer uma fruta doce, ok? É assim que geralmente as pessoas escolhem a semente para plantar, para poder gerar algo, para dar um fruto bom, para poder vir a vender aquele fruto, para poder vir a usufruir daquele fruto. A mesma coisa é você na sua vida. Só que quando a gente está fazendo algo, quando a gente está tomando uma decisão de algo, quando a gente está decidindo algo, a gente não para pensar nas consequências. A gente simplesmente faz. Por quê? Porque foi uma oportunidade. Por quê? Porque a gente entende que se é uma oportunidade boa aos nossos olhos, tá? A gente não pode pensar muito, porque a gente pode vir a perder aquela oportunidade. Entende? Então, o que a gente faz? A gente vai lá, toma a decisão de fazer, toma a decisão de escolher, e a gente esquece que aquela decisão que a gente tomou ali, sem pensar, na impulsividade, de um modo de, meu Deus, se eu não escolher isso aqui eu vou perder, a gente esquece que lá na frente, em algum momento, vai vir a consequência daquela sua escolha. Entende? E muitas das vezes, as consequências não são boas. As consequências são de frutos amargos. Por quê? Porque a gente não teve a sabedoria de perguntar direcionamento para Deus antes de tomar a decisão. Porque a gente se viu encurralado, a gente se viu ali de uma maneira que, se a gente não ter uma atitude, se a gente não tomar uma decisão ali, a gente vai vir a perder aquilo ali, a gente vai vir a perder aquela oportunidade. Entende? O que a gente precisa aprender de uma situação como essa? Independente ou não de ser uma oportunidade relâmpago para sua vida, vamos botar dessa forma, igual aquelas promoções de mercado, oferta relâmpago, se você não pensa vai perder, independente ou não de ser uma oferta relâmpago, consulte a Deus antes de tomar a decisão. Porque uma vez que você toma a decisão sem direcionamento, você não pode culpar a Deus porque deu errado e que as consequências que você está tendo hoje foram escolhas erradas feitas suas lá atrás. Entende? Nós, seres humanos, temos a tendência a culpar a Deus por tudo que acontece na nossa vida. A gente não tem a humildade de reconhecer que somos nós que escolhemos errado. A gente culpa, porque é mais fácil direcionar a culpa para alguém, porque é como se tivesse tirado um fardo de cima de nós, é como a gente admitisse, né, e ficasse melhor, tipo, Deus quis assim, Ele permitiu assim, então tá bom. Não, a consequência que você está tomando hoje é a escolha dos seus atos. Você que escolheu. Deus não escolheu isso para você. Ele ficou parado lá, esperando você perguntar para ele o direcionamento. Mas você decidiu, no seu livre-arbítrio, de fazer do jeito que você quer. Entende? Então a gente precisa reconhecer que nós somos falhos, reconhecer que precisamos aprender a depender de Deus, reconhecer que precisamos de direcionamento dele, porque algo que a gente precisa entender, gente, quando você está prestes para tomar uma decisão, ter uma atitude, e você não consulta Deus, você tá agindo pela força do seu braço, pelo seu conhecimento, pelo tudo que você sabe por você. Mas a partir do momento que você apresenta a Deus a decisão que você precisa tomar, e Deus te dá um direcionamento do que você tem que fazer, Ele se responsabiliza pelo que Ele está te falando. Você consegue entender a diferença? Ou seja, a partir do momento que você escolheu algo e você pediu um direcionamento para Deus,
e ele te retornou com um direcionamento para você fazer e você obedeceu o que ele falou, aquilo que ele falou para você fazer não vai dar errado, vai dar certo. Então você vai ter uma boa colheita, porque você foi na fonte pedir o direcionamento de Deus. Porque você entendeu que a sua capacidade e as oportunidades que aparecem na sua vida é permissão dele para ele te ensinar e você aprender que é nele, antes de tomar a decisão, que você precisa procurar nele o direcionamento. Conseguiu entender o que eu quero te passar, a mensagem? Você tem o poder, você pode decidir? Pode. Só que você não pode culpar a Deus depois que deu errado. A partir do momento que você pede para Deus o direcionamento e ele te dá o direcionamento e você vai lá e executa conforme ele te orientou, aquilo ali que ele te orientou não vai dar errado, vai dar certo, porque tudo com Deus dá certo. Com Deus não existe erro, entende? E ao mesmo tempo você está aprendendo a depender dele, ao mesmo tempo você está aprendendo a ir na fonte buscar direcionamento, entende, gente? E é isso que Deus busca de nós o tempo todo, relacionamento. Isso é um relacionamento, entende? É você entender que sozinho você não consegue, que você precisa aprender a depender, você precisa buscar na fonte, independente do grau de instrução que você tem, independente de quem você é, independente de você se achar a pessoa mais inteligente do mundo, independente de você, qualquer coisa, entende? Você precisa ter a humildade de procurar a Deus e pedir direcionamento para Deus. Porque Deus sabe o seu futuro, Deus sabe que aquela escolha que você vai fazer, o que vai acarretar lá na frente, entende? Muitas das vezes, escolhas que nós fazemos hoje, lá na frente, nos destrói. Entende? Lá na frente, hoje aqui, a gente usufrui de uma consequência positiva, vamos colocar dessa forma. Porém, a longo prazo, essa consequência positiva que você está tendo hoje, entende? Daquela situação que você escolheu passar, tá tendo hoje, pode ser que lá na frente aquela situação positiva que vem se tornar a destruição da sua vida. Entende? Porque independente ou não de você ter escolhido e passado por ela aqui, essa escolha que você está fazendo aqui, você está passando pela situação aqui, de um certo lado bom para ti, lá na frente vai acontecer, pode vir a acontecer algo que venha ser ruim para você. E Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o seu futuro. E ainda tem um detalhe, talvez a escolha que você escolha hoje, que você faça hoje, possa vir a prejudicar o seu processo com Deus, de vir dos planos dele para a tua vida. Entende? Então a gente precisa sim aprender a depender de Deus, a gente precisa sim aprender a perguntar a Deus, a participar de Deus da nossa vida. A gente precisa sim entender que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos ter relacionamento com Ele. Nós precisamos ter a humildade de procurar Ele no nosso secreto, entende? De vir a desenvolver essa intimidade, esse relacionamento com Ele. Entende, gente? A gente tem que parar de ver Deus como algo apenas espiritual. Deus não é só espiritual, Deus é tudo. Ele rege sobre todas as áreas da sua vida. Entende? Não afaste, não coloque Deus numa prateleira e deixe Ele ali, só pegue Ele quando você quiser ter algo de Deus. Participe de Deus na sua vida. Participe, porque conforme a gente participa de Deus na nossa vida, sem a gente perceber, Ele está trabalhando dentro de nós. Ele está nos moldando, Ele está nos lapidando. Entende? E você tem uma constância ali, você tem uma intimidade. Não fica algo meio que... Como que eu vou explicar? Não fica algo meio que separado. O espiritual tá aqui e eu tô aqui. O espiritual e você tem que andar junto, tem que andar entrelaçado. Entende? É você e Deus, vocês precisam andar entrelaçados no seu dia a dia, de todos os jeitos, de todas as maneiras, em todos os momentos. Então sempre procure Deus no seu secreto, ok? Procure Deus na sua individualidade, tá bom? Essa foi a palavra de hoje, que Deus abençoe a todos. Fique na paz, tchau, tchau.